Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi vir falar sobre alguns livros que eu li e poucas pessoas leram. Então eu fui no Scooby pesquisar os livros da minha estante que eu já li e ver quais deles têm menos leitores e vim aqui falar um pouco sobre eles. Eu sei que ultimamente tem bastante pessoas que deixaram de usar o Scooby pra começar a usar o Maratona App, né? E eu entendo, só que eu acho o Maratona muito difícil pra você ver quais são os leitores. Eu uso os dois, eu gosto de usar o Maratona pra colocar estantes de coisas mais específicas, que é o que ele permite que a gente faça, né? E eu uso mais o Scooby realmente pra contabilizar os livros que eu tô lendo. Então, eu peguei aqui uma lista, tenho 6 livros que eles têm poucos leitores. A maioria deles tem menos de 1.000, que esse foi o meu critério, ter menos de 1.000 leitores. Alguns têm bem pouco, e outros... Teve um em específico que passou dos 1.000, mas eu quis trazer porque ele tava pouco e eu gosto muito do livro, eu quis vir falar dele. Eu não vou falar quantos leitores tem, porque eu não anotei. Então eu fiz aqui uma listinha com os meus livros na minha agenda do Snoopy. E eu vou falar, então, começando Parte do Bando, da Aimee Oliveira. Esse é um livro nacional, né, da Aimee. E ele é muito legal, muito legal. Eu fiquei obcecada por ele. Eu acho que eu li ele no começo do ano passado. E, enfim, é um livro nacional, né, que vai se passar no Rio de Janeiro. E é sobre um grupo de amigos. A gente vai acompanhar uma menina que ela é amiga de uma banda de meninos. E eles moram todos juntos numa casa. Não sei se são todos, mas a maioria das pessoas da banda moram nessa casa, nesse apartamento no Rio de Janeiro. E aí, o começo do livro a gente tem ela recebendo uma carta de despejo porque eles não pagaram o aluguel do apartamento. Só que ela fica, ué, eu dei o dinheiro pra pagar? Cadê? E a gente descobre que o personagem, que é o guitarrista, ele usou dinheiro pra comprar um pedal pra guitarra dele. Então eles vão ser despejados porque eles não pagaram o aluguel, porque compraram um pedal pra guitarra. E aí a gente vai acompanhar ela ali tentando resolver, né? Porque daí tem a questão de que o apartamento está no nome dela, dos pais dela, se não me engano. E daí a gente vai acompanhar. Primeiro que ela é super apaixonada por esse menino, que é o que ferrou com tudo, né? E é muito legal de ver isso, porque é uma paixão meio que platônica, sabe? Ela ama ele, eles são super amigos. Só que eu acho que ele não vê ela, assim, e ele com certeza sabe que ela tá apaixonada por ele. Só que eu acho que ele se aproveita um pouco dos sentimentos dela, não sei. Mas a gente vai vendo essa situação e o que eles vão fazer pra conseguir ganhar esse dinheiro de volta, né? Eles são universitários, eles não trabalham. Ela, no caso, fica meio que com o marketing da banda, e eles são a banda, né? Então eles tocam na banda. E por isso que o nome é Parte do Bando, entende? Tudo que ela quer é ser incluída na banda, sentir que ela faz parte. E a gente tem isso e acompanhando também ela com o crescimento pessoal dela. E é muito legal. Tipo, as coisas vão começando a acontecer e daí você fica, meu Deus do céu. E aí eu amei esse livro. Eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu tive que mandar uma mensagem pra Aimee, que é a escritora, pra falar, eu amei o seu livro. Ele é incrível. E ela me respondeu. Eu fiquei muito feliz. E, enfim, leiam, que é muito bom. O próximo livro é O Segredo dos Wardale, que é da Fernanda Breder. E esse livro eu li ano passado, eu acho que eu até coloquei ele em algum vídeo aqui no canal, se não me engano, no vídeo de livros do Halloween. Eu acho que ele tá lá. E ele tem mais essa vibe um pouco de bruxa e tal, magia, uma coisa meio outono estadunidense, porque eu gosto muito da estética do outono estadunidense, então eu adoro ler livros que façam me sentir assim. E esse livro, então, vai contar a história de uma menina. Ele é um livro nacional também, né? Se eu não me engano, os dois estavam no Kindle Unlimited. Ou eu comprei eles naqueles lá Exploda Seu Kindle, sabe? Foi numa dessas situações que eu consegui eles. Mas eu acho que tá no Kindle Unlimited. Enfim, a história vai ser sobre essa menina, que ela não é aqui do Brasil. Tipo, ela é brasileira, mas se eu não me engano, a história se passa na Irlanda, na Inglaterra, Escócia, algum lugar assim lá, daqueles lados. Ela tá ali na casa com o primo dela, eles se mudaram pra lá, ela tá tentando se adaptar, e os pais dela saem viajar, fica só ela e o primo em casa. E aí ela acha um gato. Tem um gato da família, e esse gato foge, e ela tem que ir atrás do gato. E ela vai procurar o gato e ela acaba chegando em uma loja. Nessa loja, ela encontra um menino lá, porque o gato estragou tudo. Ele sumiu, ele entrou na loja, sumiu. Ela acha que o gato não gosta dela. E aí ele fez uma bagunça enorme. E ela encontra esse cara que trabalha nessa loja. Só que essa loja é uma loja mágica.
E ela só descobre no outro dia quando ela vai voltar lá pra pagar os estragos que o gato dela fez. E ela não acha a loja. A loja sumiu. E daí? Eu acho que é uma coisa bem a casa do Harry Potter, lá do filme do Harry Potter, sabe? A casa lá da Ordem, que some, enfim. Ela encontra esse menino, e aí ela vai descobrindo que, na verdade, a família dela é uma família de bruxos, tem magia ali envolvida. E ela começa a entrar nesse mundo, tenta descobrir os segredos da família dela, tenta aprender magia com esse menino, porque o menino é bruxo, né? E vai ser sobre isso. E o final desse livro me deixou maluca. Eu acho, tenho quase certeza, que eu vi a autora falando alguma coisa sobre ter uma continuação, porque precisa de uma continuação. Porque o jeito que terminou não faz sentido. Eu preciso de respostas. Então, eu espero que tenha uma continuação. E se tiver, com certeza eu vou estar lendo. O outro livro que eu trouxe é O Misterioso Lar Cavendish, que eu também falei nesse vídeo de Halloween, se eu não me engano. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre ele, que é um vlog, né, lendo o livro. Então, se vocês quiserem saber mais, vai estar lá, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Ele fala sobre uma menina que mora nessa cidade pequenininha. E ela é uma menina, assim, muito inteligente. Ela se acha extremamente inteligente, perfeccionista, se cobra muito nas coisas. Mas ela é uma criança, né? E aí o amiguinho dela, que é o único amigo que ela tem, porque ninguém suporta ela, some um dia. Do nada ele some. E ela vai tentar descobrir o que aconteceu com o amigo dela. E tem alguma coisa a ver com esse lar Cavendish, que é um lar de crianças que tem na cidade dela. E ele é muito legal, eu tenho um vlog falando sobre ele, né? Então vocês podem ir lá ver pra saber mais. Mas ele me lembra muito a vibe da Coraline. E é bem legal. Lá eu falo bem mais sobre isso, então se ficar interessado, assista o vídeo. Aí o próximo livro que eu trouxe, Sem Ar, da Jennifer Niven. Esse livro, meu Deus do céu, não sei nem o que falar. Ele me pegou muito. Eu não tava esperando gostar tanto dele, é um dos meus favoritos. E, ai, faz tempo que eu li ele, tá? E vai ser sobre a história dessa menina, que ela tá vivendo a vida dela normal, e daí do nada os pais dela se separam. E ela fica tipo, tá, que merda. E daí ela fala muito sobre. Só que, tipo assim, é uma situação que deixa ela muito, muito, muito mal. E ela fala bastante sobre estar sem ar, tirarem o chão dela do nada. Então ela fica ali perdida na vida. E nisso, pra resolver essas coisas do divórcio, a mãe dela pega ela e leva pra uma ilha. Eles vão pra essa ilha, que é uma ilha que a mãe dela ia quando ela é pequena, eu acho. Então tem gente da família dela lá, alguma coisa assim. E ela tá lá, ela tá muito frustrada, então assim, ela não quer falar muito com a mãe dela, ela tá bem indignada, ela não tem internet, não tem nada. A única pessoa que ela queria falar era a amiga dela, e ela não consegue falar com a amiga dela porque não tem sinal, não tem telefone, não tem nada. E aí ela vai conhecer esse menino lá. Tipo, eles estão ficando em um hotel, e daí ela faz amizade com os adolescentes do hotel. E ela vai conhecer um menino lá, e eles vão ter um romance e tal, mas assim, é uma coisa muito gostosa dele, é uma coisa muito bonita, assim, não sei. Eu achei muito intenso e profundo, assim, sabe? Eu achei muito bonita a história. Eu gostei muito, sei lá, mexeu demais comigo o livro, eu adorei, tanto é que ele é meu favoritado, né? E aí, tipo, lá no final tem umas coisas muito interessantes. Então, se você ler até o final, você vai saber o que que é. Se você já leu o livro, você sabe o que que eu tô falando. Enfim, leiam que vocês vão saber. Mas é muito legal, ele é muito rapidinho, assim, de ler, você vai lendo, 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 e ele é lindo. Eu amo ele. Próximo livro é O Projeto, da Courtney Summers. Esse livro eu li esse ano passado, não sei, esse é mais recente. E ele vai falar sobre uma menina. Começa com a menina tendo uma irmã. Ela tem uma irmã. E daí ela fala sobre o quanto é a responsabilidade de ser uma irmã mais velha, que você tem que cuidar da irmã e tal. E aí a gente sabe que ela sofreu um acidente. A família dela sofreu um acidente e ela não tava junto. Mas aí os dois pais delas morreram e ficou só a irmã nova. E aí a gente acompanha o ponto de vista da outra irmã, que é a que sofreu o acidente. E ela tem um monte de marca, assim, um monte de cicatriz por causa desse acidente. E a gente sabe que a irmã dela abandonou ela, que elas não estão mais juntas. E a gente não entende o que aconteceu, tipo, por quê? Porque elas não se falam há muito tempo. A menina já tá adulta e elas não se falam há muito tempo. Então ela trabalha num jornal, tem toda a questão, né, da menina tá ali trabalhando na revista, ela quer escrever, mas ela é meio que estagiária, ela é só assistente do chefe. E aí, a gente sabe que a irmã dela foi pra, tipo, um retiro, um negócio espiritual, que é uma seita. O livro é sobre uma seita, tá? E daí a gente vai acompanhar o que vai acontecendo. E chega um momento que, talvez seja um pouco de spoiler, mas tanto faz. Chega um momento que essa menina,
acaba indo pra seita. Ela quer expor essa seita, quer falar mal deles, e ela quer colocar isso no jornal porque vai ser uma chance dela crescer. E aí ela vai entrar, tipo, se infiltrar nesse lugar pra poder, enfim, saber mais sobre eles. Ela é muito inimiga do chefe da seita. E aí, ok, só que ela vai lá, o cara tá ciente disso, ele concordou, só que ele vai só responder as perguntas dela. E beleza, só que ela começa a entender o negócio, ela começa a meio que cair nos papos do cara, e isso é bizarro, porque eu fico pensando na situação que ela tá muito fragilizada, ela não tem ninguém na família dela, a única pessoa que sobrou da família dela é uma tia, que ela morreu por um tempo que não é tão próxima, e a irmã dela, que não fala com ela há anos. Então ela fica muito assim, ela quer ver a irmã dela, é tudo que ela mais quer na vida. Então é por isso que ela fica indo pra seita. E daí, como ela tá assim, muito fragilizada, né, não tem conexão com ninguém, ela acaba, sabe, você entende o quão manipulativo os negócios é, mas o quão faz sentido, porque eu, pelo menos, tenho na minha cabeça de que eu nunca vou cair no negócio de uma seita. Tipo, nunca conseguiriam me convencer. Mas lendo o livro eu fico pensando, mas gente, não é assim não, sabe? Tipo, é muito fácil você cair num papo desses. Ainda mais na situação que você se encontra, sabe? Então eu achei muito legal. Mas assim, não. Teve umas partes ali que eu não gostei, que eu achei desnecessário. Eu fiquei tipo, não faz sentido. Não gostei de algumas partes, mas no geral, eu acho que eu gostei bastante dessa coisa psicológica que ele traz, sabe? De como mexe com você, mesmo que você seja totalmente descrente do negócio, acaba pegando você em um ponto. Enfim, eu gostei, mas assim, tenho minhas opiniões também. E o último livro que eu trouxe é Tormenta, da C.J. Tudor. E assim, eu meio que roubei nesse porque o livro é um lançamento, então faz sentido ter poucos leitores, né? Mas acho que ele ainda vai crescer por ser desse jeito, porque ela é, sabe, escritora do Homem de Giz e tal. Eu já li praticamente todos os livros dela. E eu gostei bastante desse. Tinha todo o negócio lá dela ser meio que plagiar o Stephen King, que eu fico meio assim, porque eu comecei a ler esse livro junto com A Dança da Morte, que eu tô lendo. E eu já vi muitas semelhanças, eu fico meio assim, será que essa mulher realmente não tá copiando ele? E falam muito, né, que o Homem de Giz é cópia do It é Coisa, mas eu não acho, ok? Eu li os dois, eu não acho. Mas enfim, esse livro vai falar sobre uma doença, tipo uma gripe que vai pegar, assim, criada em laboratório, que vai matar meio que todo mundo, só que daí as pessoas viram meio que uns zumbis. E a gente vai acompanhar 3 pontos de vista, e com os personagens lá, né, cada um tá em uma situação diferente, e a gente vai acompanhando o que vai acontecer com eles, e como que eles vão lidar aí com o fim do mundo. Então a gente tem a Hannah, que tá num ônibus, a gente tem... eu não lembro o nome da outra personagem. Mas a gente tem uma outra personagem que tá em um teleférico preso com uma galera. Todo mundo tá com uma galera. E a gente tem um terceiro personagem, que é o Carter. Tá lá tipo uma casa que é um repouso. Não sei, é o lugar pra onde essas pessoas vão pra ficar seguras da doença. E aí a gente vai acompanhando como que eles estão lidando com essa doença, o que o mundo em si tá fazendo com a doença, né? Tipo, como que a gente vai resolver essa situação pra ninguém mais morrer. E daí tem esses caras que são os assobiadores, que são pessoas que viraram zumbis, mas não morreram com a doença. Então eles ficam meio que morto-vivo e eles contaminam as pessoas e tal. E daí tem vários plot twists, ok? E é muito legal, eu gosto bastante de livros com ponto de vista, porque sempre você fica muito ansioso, você consegue ler rápido, porque você fica assim, eu li aqui, e daí terminou e você precisa saber o que vai acontecer, só que você tem que ler mais 2 capítulos dos outros personagens pra você conseguir voltar e ler aquilo ali. Então, estimulante pra você ler. E eu acho que ele vai ter mais leitores no futuro, né? Mas enfim, no momento que eu tô gravando o vídeo, ele tinha menos de 1000 e era meu critério pra aparecer no vídeo. Eu queria falar dele porque foi o último livro que eu li, tá bom? E era isso, galera. Esses eram os livros que eu queria falar. Tem mais livros que eu li que tem poucos leitores, mas é que daí tem uns livros que eu não gostei muito e é meio que conto. É bem curtinho e eu não gostei, então eu não queria falar. Porque eu não vou também indicar coisa ruim, né? Mas eu acho que era isso que eu queria falar. Esses eram os livros que eu queria trazer. Se você já leu um desses, comenta. Se você ficou interessado, eu recomendo que você leia. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos assim, de listas, de livros com um tema específico. Só comentar que eu faço. E eu acho que é isso, sabe? Quis trazer esse vídeo pra mostrar que às vezes tem livros que ninguém lê, mas são muito bons. E ninguém vive só de livros hypados.
Então é isso. Eu acho que se fosse pra eu falar. Ai, eu não sei falar meus favoritos, eu gostei de todos. Eu acho que o que eu menos gostei foi o projeto. Porque tem algumas coisas que eu. É que teve umas coisas que eu não gostei, que eu achei nada a ver, que não precisava, achei nojento, ai, não gostei. É isso, sabe? Não preciso explicar também. Então eu acho que é isso. Obrigada por assistir até aqui e. Tchau!